Livro do profeta Jonas, capítulo de números 4, versículo 1 até o 5. Estamos nos aproximando do final desse livro. Próximo domingo, encerramos com a pregação do versículo 6 ao 11. Jonas, capítulo de número 4, do versículo 11 até o versículo, do versículo 1 até o versículo 5. Jonas 4, do 1 ao 5. Mesmo assentados, mais uma vez com bastante atenção e reverência, por se tratar da leitura da palavra de Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor mais uma vez nessa noite. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade que temos de ouvir a Tua voz através da leitura da Tua palavra. E assim nós já tivemos esse privilégio nessa noite mais de uma vez, nos textos que foram lidos. E agora, Santo Deus, nós ouviremos a Tua voz através da palavra que será pregada, a voz do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos iluminar, que o Senhor Deus possa usar a minha vida como instrumento em Tuas mãos para que a Tua igreja seja edificada nessa noite. Que o Senhor Deus possa preparar os corações para receber a santa semente e que pela Tua graça essa semente possa frutificar em nossas vidas e possa nos conduzir a uma vida de santidade na presença do Senhor. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite de transformação de vidas, de salvação, que nós possamos nos voltar para Ti em arrependimento e que também essa noite seja uma noite de esperança, de consolo, através da Tua palavra, Deus. Que o Senhor Deus possa nos dar ouvidos para ouvir, possa nos dar entendimento para compreender o que Teu Espírito quis comunicar ao Teu povo quando inspirou o Teu servo a escrever essa narrativa e também, ó Deus, que o Senhor de fato nos dê essa clareza de enxergarmos Cristo nesse texto da antiga aliança. Que o Senhor Deus assim abençoe aos homens, as mulheres, jovens, adolescentes e as nossas crianças, ó Deus, que pela Tua graça ficam para ouvir a Tua voz, como parte da igreja. E nós cremos que a Tua palavra, ela é poderosa para alcançá-las e também transformar as suas vidas, como transformou a de qualquer um aqui. Estamos todos em igual condição. Precisamos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. E a Tua palavra é suficiente para nos abençoar. E assim, nós oramos ao Senhor, pedindo, tanto por esse que fala, como por todos que escutam. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Você é uma pessoa que se contenta com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a vontade do Senhor revelada, ela é algo que traz contentamento ao seu coração e você se satisfaz quando a vontade do Senhor está sendo realizada. Será que nós cremos mesmo que a palavra de Deus, a vontade do Senhor,
ela sempre é boa, ela sempre é agradável, ela sempre é justa? Ou será que de vez em quando, quando a nossa vontade ela é contrariada em detrimento da vontade de Deus, nós ficamos desgostosos? Será que porque é muito fácil nós amarmos a vontade de Deus quando a vontade dele está de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Mas quando a vontade de Deus ela vem de encontro à nossa vontade. E quando a vontade de Deus ela é totalmente contrária à nossa vontade, ao nosso querer. Quando ela vem de encontro ao nosso coração, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achávamos que deveria acontecer, mas não aconteceu. Será que isso nos traz frustração, revolta contra o próprio Deus? Porque o que nós veremos nessa noite é um homem desgostoso, porque a vontade graciosa do Senhor foi realizada. Nós veremos um homem de Deus, um profeta, agindo como um menino birrento, que ao receber um não, fica ali cheio de birra, revolta, a qual não deveria acontecer, porque a vontade de Deus sempre deveria alegrar os nossos corações. A vontade do Senhor sempre deveria trazer satisfação, contentamento, gozo para nossas vidas, alegria sem medida, mesmo que ela vá contrária à nossa vontade. E muitas vezes a vontade de Deus ela vai contrária àquilo que nós queremos, mas nós precisamos entender que a nossa vontade, o nosso desejo é um desejo caído, que muitas vezes quer ir contrário à vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos realizar apenas o desejo dos nossos corações, mas nem sempre. A vontade de Deus, ela vai andar no mesmo sentido da nossa. E o que nós deveríamos fazer o quê? É nos submeter à vontade do Senhor. Mas nós vamos ver hoje um profeta que não pensa assim. Nós vamos ver hoje um profeta que se revolta, se fica desgostoso com a vontade do Senhor. E é exatamente isso que esse texto ele vai nos falar. Exatamente isso que esse texto vai nos ensinar, que nós, como igreja de Deus, o povo do pacto, não devemos ficar desgostosos com a vontade do Senhor. Nós não deveremos ficar descontentes com a vontade de Deus em nossas vidas, porque ela sempre é agradável, ela é perfeita e ela é boa. Mas Jonas não pensa assim. Jonas fica desgostoso por causa da vontade graciosa de Deus. Nós veremos esse descontentamento de Jonas através do seu sentimento, no versículo 1. No versículo 2, nós veremos através da sua oração. No versículo 3, através do seu pedido. E do versículo 4 e 5, através da sua reação. Nós veremos através do seu sentimento, da sua oração, do seu pedido e da sua reação diante da vontade graciosa de Deus. Irmãos, nós temos pregado em Jonas e nós começamos vendo que Deus ordenou que Jonas ele fosse até Nínive e ele pregasse a palavra de Deus para os ninivitas. E nós vimos que Jonas ele ousou desobedecer ao Senhor. Ele tentou fugir da vontade de Deus, que era que ele fosse até a cidade de Nínive e ele pregasse para aquele povo perverso que precisava ouvir o evangelho assim como nós precisamos. Assim como as pessoas precisam ouvir o evangelho da salvação. Mas Jonas, ele faz a vontade do seu coração e ele se afasta daquilo que era a vontade de Deus. E nós vemos que ele começa a descer. Porque sempre que você anda contrário à vontade de Deus, você vai descendo. Ele desce para Tarsis, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, depois ele desce para o fundo do mar e depois ele desce para o ventre do animal marinho. Mas lá no ventre do animal marinho ele clama ao Senhor, depois daquela tempestade, daquela disciplina que Deus aplica sobre Jonas e sobre aqueles que estavam em suas voltas, os marinheiros se convertem,
e o homem tinha que morrer para que a ira de Deus fosse aplacada. E Jonas é lançado ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, a ira de Deus contra aqueles marinheiros, ela passa. Porque Deus providencia um meio para que a sua ira seja aplacada. Assim como apontava para aquilo que aconteceria milhares de anos depois de Jonas, quando um homem morreu numa cruz, para que a ira de Deus fosse aplacada de uma vez por todas contra nós. E Deus age em favor de Jonas. Jonas estava no ventre do abismo, estava no ventre do peixe, sem esperança. Os ferrolhos estavam fechados diante dele, mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor Deus tirou Jonas daquela sepultura. E nós vimos que Deus dá uma nova chance ao profeta, enviando ele para Tarsis. E o capítulo 3 começa exatamente da mesma forma que começou o capítulo 1, como se fosse um déjà vu. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas agora, depois de ter sido disciplinado, depois de ter ido parar no fundo do ventre de um peixe, sendo resgatado pela misericórdia do Senhor, Jonas obedece a Deus. Ele vai até Tarsis e ele começa a pregar. 40 dias e Nínive será subvertida. Esse era o sermão de Jonas. Mas ele prega exatamente aquilo que Deus tinha mandado ele pregar. Era a mensagem que Deus tinha proclamado, que ele deveria proclamar contra Nínive. Um sermão duro, um sermão ameaçador. Mas só que Deus derrama graça naquele sermão de Jonas. E o versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Ninivitas creram em Deus. Nós sabemos que para crer você precisa de fé. E fé é um dom gratuito de Deus. Deus concedeu fé àqueles ninivitas para que eles crescem na mensagem de Jonas. Mesmo que a mensagem de Jonas confrontasse os seus corações, os ninivitas se arrependem, eles dão sinais de arrependimento. E o versículo de número 10 diz assim: E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Por quê? Porque houve uma mudança no coração dos ninivitas. E essa mudança foi provocada pela palavra de Deus, proclamada por Jonas, que é o único meio de salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E foi assim que os ninivitas se converteram, eles foram salvos. Uma cidade inteira se volta para o Senhor através da mensagem pregada por Jonas. 40 dias e Nínive será destruída. Mas exatamente porque os ninivitas se converteram ou foram convertidos, foram alcançados pela graça salvadora de Deus, que Jonas está desgostoso. Porque o versículo 1 começa exatamente dizendo assim: com isso o quê? A salvação dos ninivitas. Com isso, a graça de Deus que foi oferecida àqueles homens, aqueles pecadores perdidos, que estavam nas trevas, mas viram a luz do Evangelho brilhar através da mensagem de Jonas. Com isso, Jonas desgostou-se extremamente. Ele ficou extremamente decepcionado com a graça do Senhor, com a salvação do Senhor oferecida àqueles homens. Meus irmãos, é a primeira vez que nós escutamos falar que um pregador não está feliz com a salvação dos pecadores, porque todos aqueles que pregam esperam que a mensagem de Deus traga transformação, traga salvação. Mas nós vemos Jonas totalmente diferente. Ele está desgostoso com a vontade de Deus, porque a vontade de Jonas
era que Deus, de fato, subvertesse aquela cidade. Que acontecesse com Nínive a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi subvertido pela ira do Senhor. Que descesse fogo dos céus, enxofre, e queimasse aqueles ninivitas. Mas quando os ninivitas escutam a palavra de Deus, e escutam a exortação de Jonas, e eles se convertem pela vontade soberana e eterna do Senhor, Jonas não se agrada da vontade de Deus, e ele fica desgostoso. Ele não se alegra com a salvação dos pecadores. Interessante que a palavra do Senhor diz que existe alegria no céu por um pecador que se converte. Um pecador somente acontece festa no céu por um pecador que se converte. Mas aqui, irmão, nós vemos que Jonas, através da sua pregação, 120 mil pessoas se converteram, uma cidade inteira de homens ímpios é transformada pela palavra de Deus, e o miserável do profeta, em vez de se alegrar, em vez de festejar, o profeta está desgostoso, extremamente desgostoso, irado. Ele está irado. Ele fica irado contra a vontade de Deus na salvação de pecadores. Ele está transtornado. A palavra traduzida por ira no original é a palavra calor. Como Deus não desceu fogo sobre a cabeça dos ninivitas, o fogo acendeu na cabeça de Jonas. Ele está transtornado. Ele está extremamente irado contra a vontade de Deus. A ira que já estava no seu coração, a ira que vem de dentro, não foi apenas a salvação dos ninivitas que fez com que Jonas ficasse irado, foi o seu próprio coração, o seu próprio ser. A ira vem quando nós somos contrariados, quando aquilo que nós queremos muitas vezes não é realizado como nós desejamos, quando nós perdemos algo que nós queríamos ter tanto. A verdade é a manifestação da idolatria. O meu coração ele foi contrariado, o meu Deus ele foi mexido, tiraram de mim aquilo que era a minha satisfação, e a satisfação de Jonas estava na destruição de Nínive. Mas agora Jonas contrariado, ele faz com que a sua ira se manifeste. E nem sempre a ira ela é pecaminosa, nem sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: irai-vos e não pequeis. Ali o apóstolo Paulo fala da ira santa, da manifestação da ira contra o pecado. Porque a palavra de Deus diz que Deus se ira, e a ira de Deus é santa. Quando Moisés desce do monte, e ele vê ali o povo na depravação, adorando o bezerro de ouro. E Arão, ele diz assim: não, Moisés, isso é o natural deles, né? Isso está acontecendo porque eles são assim mesmo. Na verdade, a teologia de Arão estava certa. Ali era a depravação do coração daquele povo. Mas Moisés, que era dito como o homem mais manso da face da terra, quando ele vê o povo de Deus naquela idolatria, ele quebra as tábuas da lei. E ali era uma manifestação da ira santa. Moisés estava irado contra o pecado daquele povo. Assim como Jesus, que entra no templo, e ele vê o templo sendo usado de forma errada, a cambistas, ao povo enganando as pessoas. E o texto de João, capítulo 2, diz que ele faz um azarrogo de corda, e ele começa a bater em todo mundo e virar as mesas. Jesus ali, ele fica irado. Mas é uma ira santa. É uma ira porque estão fazendo coisas erradas aonde deveria ser um local de adoração ao Senhor. Porque Ele é o Senhor do culto. Ele é o Senhor do templo.
e o zelo pela casa de seu pai o consumia. Mas Jesus não estava pecando, ele estava manifestando uma ira santa. Mas a maioria das vezes que nós manifestamos a ira, não é a ira santa, é a ira pecaminosa. A maioria das vezes que nossos filhos manifestam algum tipo de ira, não é uma ira contra o pecado, é porque eles foram contrariados de alguma forma, e aí eles se iram pecaminosamente. Nós também, quando a maioria das vezes nós manifestamos a nossa ira, é como Jonas, porque nós fomos contrariados de alguma forma, e aí nós manifestamos a nossa ira pecaminosa que está dentro dos nossos corações, e deveria ser abafada pelo Evangelho, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós nos iramos pecaminosamente como Jonas, quando a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, o nosso coração não é satisfeito, nós ficamos desgostosos, extremamente desgostosos e irados. O calor subiu a cabeça de Jonas, por causa da vontade salvífica de Deus em relação àqueles ninivitas. Jonas está irado, como um menino mimado que é contrariado da sua vontade. Então nós vemos no sentimento de Jonas que ele demonstra esse descontentamento com a vontade de Deus. Mas também nós vemos isso na sua oração. Versículo de número 2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Irmãos, lá no capítulo 1, nós vemos Jonas como filho pródigo, tentando fugir da vontade de Deus, se afastando da vontade do Pai, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, indo embora, pegando a sua herança e se afastando do Pai. Ali nós vemos a figura de Jonas também se afastando de Deus. Mas agora nós vemos o outro filho, aquele que se revolta com a graça do Pai, quando o filho pródigo retorna. Porque ali é a parábola do pai que tem dois filhos, um que vai embora e o outro que fica revoltado quando esse retorna e o pai graciosamente o recebe. Exatamente assim que Jonas está agindo. Jonas, ele não aceita que o povo de Nínive seja salvo. Ele se revolta contra isso. E Jonas, ele coloca a culpa até mesmo em Deus, porque é de Deus que ele está reclamando nessa oração. Jonas, nesse livro, ele faz duas orações. A primeira, ele está no ventre do peixe. Ele clama ao Senhor por socorro, para que o Senhor Deus o tire daquela situação. Mas agora, na segunda oração, irmão, Jonas reclama com Deus. Jonas reclama com o Senhor. E ele faz uma oração antropocêntrica, a qual ele é o centro da oração, reclamando com Deus, tentando dizer que Deus, de fato, ele é o culpado. Ele já revelou isso através do seu sentimento. Nem sempre os nossos sentimentos são de acordo com a vontade de Deus, mas queriam ser como o nosso. Mas agora Jonas ora e ele coloca totalmente a culpa do que está acontecendo em Deus. A culpa só não é de Jonas. A culpa é dos ninivitas, a culpa é dos marinheiros, a culpa é do peixe, a culpa é de Deus, mas nunca é de Jonas. Veja o que ele diz: orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Ou seja, Jonas está dizendo: eu estava certo. Não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra? Que o Senhor iria salvar esses miseráveis, desses ninivitas? Eu sabia, Senhor, que isso ia acontecer. O Senhor não deveria ter me mandado ir lá e pregar a palavra. É interessante que o profeta, ele crê na palavra de Deus, né?
Ele crê que a palavra de Deus era suficiente para salvar aqueles homens. É exatamente por isso que ele está dizendo: Senhor, eu te avisei que isso iria acontecer. Não foi isso que eu te disse, Senhor, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis. Por isso eu não queria ir pregar para ninivitas. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o texto de 1 Reis 14, 25, abra lá sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, a partir do versículo 25. Primeiro livro dos Reis, 14, 25. Só um instante, irmãos. Na verdade, é segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Diz assim, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gade-Hefé. Ou seja, quando Deus enviava o profeta Jonas para falar ao povo hebreu, ele ia lá e falava. Ele profetizava sobre o povo hebreu. Mas quando Deus enviava o mesmo profeta para falar a um povo que não fazia parte da comunidade de Israel, ele se revoltava. Porque Jonas achava que a salvação pertencia apenas aos judeus, apenas ao povo hebreu. Jonas não entendia que o povo de Israel deveria ser profeta entre as nações, para que as nações fossem chamadas para perto do Senhor. Ele achava que o monopólio da salvação pertencia ao povo hebreu e mais a ninguém. Jonas era um xenofóbico, ele não aceitava outros povos. Ele apenas olhava para o seu próprio povo e para o seu próprio povo ele profetizava. E aquele Jonas ali de 2 Reis 14, 25 é o mesmo Jonas que nós estamos vendo aqui, revoltado com a salvação do Senhor. E o problema de Jonas não era teológico. O profeta tinha um profundo conhecimento do Senhor. É por isso que na sua reclamação ele diz: não foi isso que eu te disse, estando eu ainda em minha terra, porque me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande é benignidade, que te arrepende do mal. Senhor, eu te avisei que a tua misericórdia iria se manifestar a favor daquele povo, porque o Senhor Deus é um Deus benigno, é um Deus misericordioso, é um Deus clemente, é um Deus tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrepende do mal. De onde é que Jonas tira isso? Jonas tira isso lá de Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo de número 34, a partir do versículo 6, quando a palavra do Senhor diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia a 1000 gerações e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, o problema de Jonas não era teológico, ele tinha uma teologia certa, mas o seu coração é que estava errado. O problema de Jonas estava no coração.
Ele achava que todas essas promessas eram apenas para o povo judeu e mais para ninguém. Mas a salvação de Deus, irmãos, alcança todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. E esses ninivitas, eles eram alvo da graça de Deus. Esses ninivitas seriam salvos pelo poder do Senhor. Em vez de Jonas ficar feliz com toda a bondade do Senhor Deus oferecida àqueles povos, aquele povo miserável, Jonas está extremamente desgostoso com o Senhor. E ele culpa a Deus por isso. Ele coloca a culpa no Senhor. Quantas vezes, irmãos, por causa das nossas vontades que são contrariadas, nós colocamos a culpa no Senhor. Quantas vezes, por causa do nosso descontentamento, nós colocamos a culpa em Deus rapidamente. Isso é algo que nós herdamos lá de Adão, essa transmissão de culpa. Porque quando os nossos pais pecaram lá no Éden, e Deus foi confrontar Adão, o que foi que Adão fez? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eu pequei porque o Senhor me deu essa mulher. Mas em última análise, não era em Eva que Adão estava colocando a culpa. Adão estava colocando a culpa em Deus, que tinha dado aquela mulher a ele. E como que é errado, nós aprendemos facilmente, quando Deus confronta a mulher, ela diz, foi a serpente. Foi a serpente que me fez cair. Ou seja, nós não gostamos de assumir as nossas culpas. Nós não gostamos de assumir as nossas transgressões, a nossa maldade. E é muito mais fácil colocar a culpa em outro, ou até mesmo em Deus, como Jonas está fazendo. Através dessa oração, irmão, nós vemos o descontentamento desse profeta. Nós vemos a maldade desse profeta se manifestando na sua ira, como ele está desgostoso com Deus. E ele ora ao Senhor Deus, não para pedir misericórdia pela sua vida, mas para dizer que Deus é o culpado por tudo isso por causa da sua bondade. Se Deus não tivesse o enviado para Tarsis, para Nínive, aqueles ninivitas não teriam se salvado, Jonas está dizendo. Mas nós vemos isso também através do seu pedido. Nós vemos o descontentamento de Jonas através do seu sentimento de ira. Nós vemos o descontentamento de Jonas através da sua oração, quando ele coloca de fato a culpa em Deus. Assim como nós muitas vezes também, por causa das situações erradas que nós acabamos nos metendo, nós também muitas vezes colocamos a culpa no Senhor. Ou em outra pessoa, mas nunca assumimos a nossa própria culpa. Mas no versículo 3 nós vemos o pedido de Jonas. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha o sentimento do profeta. Jonas, além de jogar a culpa no Senhor, agora Jonas, ele demonstra toda a sua indignação, dizendo que, Senhor, eu prefiro morrer do que ver a tua vontade sendo feita, do que ver esses ninivitas sendo salvos. Mas parece que não tem algo certo na cabeça desse profeta, né? Porque há pouco tempo ele orou para que Deus o salvasse, para que Deus o tirasse da barriga do grande peixe. Mas agora o profeta, ele ora ao contrário disso, porque Deus exerceu a misericórdia sobre ele, Deus o tirou da barriga daquele grande peixe, e agora Jonas ora exatamente ao contrário. Ele ora para que Deus o mate. Há pouco tempo ele orava para que Deus o salvasse, tirasse ele da barriga daquele peixe. E o Senhor Deus, de forma poderosa, de forma graciosa, o tirou da barriga daquele peixe, ordenando que o peixe o vomitasse lá em Nínive. Mas agora o profeta pede para morrer. Parece que é uma questão bipolar, né? Tem uma bipolaridade em Jonas. Só que não, é pecado mesmo, né?
A bipolaridade de Jonas se chama pecado. Antes de você achar que você tem algum problema bipolar, examine seu coração. Examine o seu coração. Porque o coração desse profeta está infectado por pecado. É por ir contra a vontade de Deus. A raiva de Jonas é contra o próprio ser de Deus, e é por isso que ele prefere morrer. Jonas prefere morrer do que ver a vontade de Deus sendo feita. Isso não é a primeira vez. Quando ele estava lá no barco, ele poderia ter se lançado aos pés de Deus, ele poderia ter clamado a misericórdia desse Deus que ele conhece. Ele poderia ter pedido perdão ao Senhor pela desobediência, mas ele não fez isso. Ele disse: me joguem no mar, porque eu prefiro que vocês me joguem no mar do que fazer a vontade de Deus, indo pregar para esses ninivitas. E agora, ele vendo a vontade de Deus que foi executada sobre aquela nação, e ao invés de Deus descer fogo sobre aquele povo, Deus salvou aquela nação misericordiosamente, como ele salvou você, como ele tem salvado muitas pessoas. Jonas prefere morrer do que ver a vontade de Deus sendo feita. Talvez, se você examinar seu coração, isso já possa ter acontecido com você. Você já pode ter enfrentado um sentimento de morte, porque a sua vontade não foi feita. Talvez você já tenha pensado: era bom que eu morresse, ao invés disso estar acontecendo. Quando nós perdemos a noção de que nós temos um Deus que controla todas as coisas. Mas esse é o sentimento de Jonas. Esse é o pecado de Jonas em seu coração, quando a sua ira se manifesta contra o próprio Deus. Quando ele não se dobra diante da vontade do Senhor, mas ele quer que a sua própria vontade seja realizada. Como nós lidamos quando somos contrariados, né? Qual é a nossa reação diante da vontade soberana de Deus sendo feita? Será que nós também muitas vezes não achamos que Deus está errado e que diante daquilo nós poderíamos de fato morrer, ao invés de nos lançarmos diante da vontade do Senhor? Nós vamos ver mais uma atitude de Jonas. No versículo 4, Deus lhe faz uma pergunta. Diante de toda essa manifestação irada de desgosto de Jonas, o Senhor manifesta a sua graça falando com ele e dizendo: e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Jonas, será que é razoável essa tua ira contra mim? Jonas está desgostoso e Deus pergunta se isso é razoável. E não é que Deus não sabia a resposta. Nós sabemos que Deus sabe. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas o Senhor é gracioso, como Jonas disse. Ele é benigno. Ele é tardio em graça. E ele é extremamente gracioso, então ele vai até Jonas e fala com ele. Assim como Deus falou com Adão. Quando o Senhor se aproxima de Adão, o Senhor pergunta: Adão, por que você está escondido? Deus sabia por que ele estava escondido. Deus sabia exatamente o que tinha acontecido, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Não adianta tentar fugir de Deus, não adianta tentar se esconder do Senhor. O salmista disse: nós subimos do mais altos céus, lá o Senhor está. Se nós descemos ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Deus sabia porque Adão estava escondido. Mas Deus graciosamente fala com ele. Deus sabia que Caim tinha matado Abel, mas Deus pergunta por Abel.
Porque Deus estava, apesar de Caim ser um perdido, Deus estava manifestando a sua graça. Deus manifesta a graça dele a você nessa noite, quando você está ouvindo a voz de Deus. E assim Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira contra mim, Jonas? Será que tu tem razão em estar irado? Porque eu salvei os ninivitas? Porque eu manifestei a minha graça? Porque eu transformei os seus corações? Porque eu desviei a minha ira daquele povo? Porque eu mudei o caminho? Eles estavam indo para o inferno, mas eu os tirei de lá. Será que esse teu descontentamento é razoável, Jonas? Mas se Deus fizesse essa pergunta para você, se Deus fizesse essa pergunta para você, que também foi alvo da sua graça, e Deus dissesse: é razoável a forma como você tem agido? É razoável que você falte os cultos? Que você deixe de ouvir a minha palavra? Que você deixe de se reunir na minha presença? É razoável você não vir ao culto quando eu enviei o meu filho para morrer na cruz para que você pudesse me cultuar? Será que isso é razoável? As suas faltas ao culto? Será que é razoável a sua negação ao dízimo? Quando você sabe que eu lhe dou tudo quanto você tem. E se não fosse a minha graça na sua vida, você não teria nada. Eu que faço você respirar, eu que faço você caminhar, eu que abro as portas. Mas é razoável que você sonegue o dízimo quando eu te sustento até mesmo no seu emprego? É razoável a sua indignação com os problemas da vida quando eu estou no controle de todas as coisas? É razoável que você se revolte porque as coisas não deram tão certo quanto você queria, não andaram totalmente como você achava que deveriam andar e você está indignado? É razoável essa sua indignação? É razoável a sua histeria diante das enfermidades? Quando uma enfermidade grave bate na sua porta? É razoável quando você conhece o Deus que decreta todas as coisas? É razoável a sua revolta contra mim? Veja que essa pergunta que é feita a Jonas, ela bate profundamente em nossos corações. Porque essa pergunta que Deus faz a Jonas, Ele poderia estar fazendo para você, para nossos filhos. É razoável, crianças, que vocês não obedeçam aos pais de vocês que Deus graciosamente deu para cuidar das suas vidas? Será que isso é razoável em nossas vidas? O profeta não tinha razão de estar revoltado. Ele não tinha esse direito. Mas a sua atitude continua demonstrando que Jonas, ele está descontente com Deus. E ele acha que ele tem razão. Porque o texto termina dizendo: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Ele queria calor, fogo sobre os ninivitas, mas ele não queria ficar sob o sol. Ele faz uma enramada, ele faz uma coberta para repousar debaixo, à sombra. Ele não queria ficar no sol, não, ele queria ficar na sombra. Ele queria que o calor viesse sobre os ninivitas, mas sobre ele não. Mas Jonas deixou Deus no vácuo. Ele não responde ao Senhor. Mais uma vez ele mostra a dureza do seu coração e ele não se lança aos pés do Deus Todo-Poderoso. Ele sai da presença de Deus, ele vai para uma cidade, ele sai para o Oriente,
Ele faz uma enramada, repousa debaixo dela, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que Deus derramasse fogo sobre Nínive. Ele ainda tinha esperança que a sua argumentação mudasse Deus. Que ele tivesse convencido Deus que de fato os ninivitas mereciam ser destruídos. Ele ainda tinha esperança que Deus fosse fazer a sua vontade. Então ele vai para a cidade, ele se assenta e fica esperando. Quem sabe Deus derrama fogo sobre Nínive. Talvez ele foi para um local onde ele conseguia avistar a cidade de Nínive. Ele conseguiria ver. E ele espera, de fato, no seu coração, que Deus tenha sido convencido por todo o seu procedimento e agora Deus volte atrás e derrame fogo sobre Nínive. Mas a palavra do Senhor diz que porque o Senhor não muda, os filhos de Jacó não são consumidos. É porque não há sombra de variação no Senhor, como diz Tiago, é que nós temos certeza da nossa salvação. É porque Deus não muda, Deus não volta atrás. E se Deus resolveu salvar um povo, Deus vai salvar. É por isso que há esperança para aquele seu parente que vive afastado do Senhor, por pior que ele seja. Ou por mais bonzinho que você possa pensar que ele é. Se ele está sem Cristo, ele está perdido, mas há esperança para ele no Senhor. Porque se Deus, nos seus decretos eternos, ele resolveu salvar alguém, ele vai salvar. A salvação dos ninivitas não foi algo que aconteceu no decorrer da história, mas na eternidade. Deus olhou para aquele povo maldito, perverso, que gostava de torturar, de matar, que faziam todo tipo de atrocidade, mas Deus olhou para eles e Deus resolveu salvá-los pela sua misericórdia. E Jonas talvez ele não compreendia, mas Cristo morreu naquela cruz para salvar esses ninivitas. Porque a salvação sempre dependeu do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que ele diz lá no capítulo 12 de Mateus, quando ele fala aos fariseus que pedem um sinal. Ele diz que sinal nenhum iria dar a eles, a não ser o sinal de Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias no ventre, no seio da terra. E ele diz que ninivitas se converteram ouvindo a palavra de Jonas, mas eis estava ali quem era maior do que Jonas e maior do que Salomão. Porque para que esses ninivitas fossem salvos por Deus, Cristo teve que morrer naquela cruz para pagar os seus pecados. E nós não somos diferentes desses ninivitas, você não é diferente desses ninivitas, você também é salvo pela cruz de Cristo. Os pecados desses ninivitas foram lançados na cruz do nosso Redentor. Toda a sua maldade foi lançada sobre Cristo. Toda a sua perversidade foi lançada sobre Cristo. E Deus viu o pecado desses ninivitas sobre Cristo. E por isso Deus se irou extremamente. E fogo da sua ira desceu sobre o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Para que eles fossem salvos. Mas Deus também viu a minha maldade. Deus também viu a minha perversidade ali, estampada em Cristo, quando Ele assumiu o meu lugar. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2, que Cristo assumiu o nosso lugar, que a cruz ela foi substitutiva, Ele me substituiu ali, os meus pecados foram lançados sobre Ele. E eu espero que os seus também. Para que você, a semelhança desses ninivitas, você possa ter certeza da sua salvação. Porque se esses ninivitas foram salvos, e a palavra de Deus diz que eles se arrependeram, eles foram alcançados, eles foram convertidos, é porque os pecados deles foram lançados sobre Cristo.
Porque se os pecados deles não tivessem sido lançados sobre Cristo, estavam sobre eles e eles iam para o inferno por causa disso. A nossa certeza de salvação vinha aí. Porque cada pecado que nós já cometemos, ou que vamos cometer, foi lançado sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu estava junto dele, foi o meu pecado que o matou, foi contra mim que Deus está virado. Mas o contrário também é verdade. Se os seus pecados não estão sobre Cristo, não estava sobre Cristo naquela cruz, os seus pecados estão sobre você. E se os seus pecados ainda estão sobre você, você precisa desesperadamente de Cristo. Você precisa se lançar aos seus pés. Você precisa clamar pela sua misericórdia. Você precisa confessar os seus pecados a Ele. Porque sem Cristo, homem nenhum será salvo. Da mesma forma que esses ninivitas foram salvos pela cruz de Cristo, Adão também foi. Noé também foi. Abraão também foi. Moisés também foi. Davi também foi. Paulo, Pedro, Tiago, e todos nós fomos salvos pela cruz do nosso Redentor. E aquela mesa nos lembra disso. Aquela mesa nos lembra que o corpo de Cristo foi moído naquela cruz para pagar o pecado de ninivitas da época de Jonas. Aquela mesa nos lembra que o sangue do nosso Redentor foi derramado por causa do pecado desses ninivitas. Mas aquela mesa nos lembra que Ele fez isso por nós. Que Ele pagou o preço pelo seu pecado. E é por isso, por mais que a nossa vontade muitas vezes seja contrariada, nós nunca devemos estar desgostosos com a vontade do Senhor. Porque se não fosse a vontade graciosa de Deus, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninivitas, nem você, nem eu, nem ninguém. Deus poderia ter deixado você entregue aos seus próprios pecados. Mas foi a sua vontade soberana, contrariando todas as expectativas humanas, que um pecador miserável como você foi salvo. Que um pecador que merecia ir para o inferno como você foi salvo. E você jamais vai experimentar o inferno. Porque ao invés de te mandar para o inferno, Ele enviou o próprio Filho para o inferno. Porque a cruz do nosso Redentor era o inferno para o Santo Filho de Deus. E por isso que sempre que a vontade de Deus é feita, nós sabemos que sempre a vontade dEle é feita. No nosso coração, nós devemos lutar contra o nosso descontentamento e nos alegrarmos com a palavra, com a vontade do Senhor em nossas vidas.